Salve, salve galera! Renato Passos aqui, professor de matemática. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Fator na sua casa. A nossa aula de hoje é sobre números binomiais. A gente vai estudar as principais propriedades desses números e isso vai te ajudar demais em análise combinatória. Então, prepara o papel e a caneta e bora para a aula! Fala galera, beleza? Bem-vindo ao nosso projeto Fator na sua casa. Só para vocês terem ideia, a aula de hoje é a primeira que vocês vão começar a observar de um ciclo de assuntos que eu considero como pré-requisito para que você se desenvolva de uma forma bem produtiva em análise combinatória. Então, para eu não fazer uma aula de análise combinatória com bastante conteúdo em pouco tempo, de modo que ela fique extremamente densa, que a gente veja muita coisa em um curto período de tempo, eu resolvi particionar a análise combinatória em uma série de vídeos. A partir dessa aula é onde a gente vai iniciar o processo dos particionamentos, de como eu fiz essa divisão, para que você tenha um entendimento pleno de todas as habilidades e técnicas que precisa para que você consiga se desenvolver bem em uma questão de análise combinatória, beleza? E o que a gente vai fazer na aula de hoje é uma aulinha bem rápida e bem tranquila e que tem papel primordial para que você se desenvolva bem em análise. O que a gente vai estudar agora são os números binomiais. Quando eu começar a nossa aula de análise combinatória, eu resolvo as questões de análise combinatória de duas formas. Eu resolvo apenas pensando, utilizando os princípios de permutar, de misturar, de fazer o fatorial, de dividir pela repetição, de agrupar, ou eu resolvo facilitando a nossa vida mais, utilizando fórmulas. Para que você entenda qual é a utilização de cada relação que eu vou fazer ao resolver uma questão de análise combinatória, você precisa ter as habilidades que estão contidas nessas fórmulas bem aprimoradas. Então, essa é uma das principais fórmulas que a gente vai aprimorar a habilidade para que você consiga se desenvolver bem em análise. Então, números binomiais, para que você entenda o que vem a ser os números binomiais, primeiro você tem que entender quais são eles. Os números binomiais, eles podem ser escritos dessa forma: NP. Se você não quiser representar assim, porque a prova muda a notação, conforme o ano passa, a notação vem diferente. Tu pode representar assim, C de NP, ou você pode representar assim, C de NP, e isso tudo é equivalente a N fatorial sobre P fatorial e n menos p fatorial. Lembrando que a aula de hoje não tem o intuito de te explicar para que serve, tem o intuito de te apresentar quais são as relações que aqui estão contidas. Então, o número binomial é um número, né, que vem lá do binômio de Newton. Como isso não cai nos nossos principais vestibulares, eu não vou, aqui do Rio, né, Enem e UERJ, eu não vou aprofundar em binômio de Newton, mas eu vou aprofundar em triângulos de Pascal, vide que os números binomiais também estão contidos nele. Então eu quero que você entenda isso e como isso é lido. Então, lê-se combinação de n tomado PAP. Esse é o sentido de leitura quando eu escrevo esse número binomial. Então isso aqui é a combinação de n tomado PAP, que pode ser escrito combinação de n tomado PAP, que pode ser escrito combinação de n tomado PAP, que isso é exatamente igual a n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Então, exemplo, como é que eu calculo a combinação de 5, 2 a 2, que eu poderia escrever como a combinação de 5, 2 a 2, como eu poderia escrever como a combinação de 5, 2 a 2. Isso tudo são os números binomiais. E eles são equivalentes ao quê? 5 fatorial sobre quem? 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. A continha ficou 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Fatorial tu já aprendeu, é uma aula que já está disponível no nosso canal do YouTube. Aqui em cima ficou 4 vezes 5 sobre 2. Então ficou 20 meios,
que vale 10. Então a combinação de 5, 2 a 2 vale 10 unidades. Tu não sabe ainda para que serve, mas se eu pergunto para você em uma questão de análise, existem 5 pessoas, qual a quantidade de duplas distintas que eu posso formar com essas 5 pessoas? A resposta para essa questão que eu acabei de citar é justamente fazer a combinação de 5, 2 a 2. Eu não quero tornar a nossa aula de hoje a aula interpretativa. A gente está aprendendo a ser mecânico e quais são as principais relações que estão no número binomial. A aula de interpretação e a aula de análise combinatória em si ainda vai chegar. A aula de hoje é para que você entenda especificamente o que vem a ser um número binomial. Vamos aqui treinar. Quem seria a combinação de 6, 3 a 3, que você sabe que poderia escrever a notação da combinação 6,3, como tu poderia escrever a notação de 6, 3 a 3. Isso seria o quê? 6 fatorial sobre P fatorial, que é 3 fatorial, que multiplica um menos o outro. A continha ficou 6 fatorial, que tu pode escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso tudo sobre 3 fatorial, que é 1, 2, 3, vezes 6 menos 3, que é 3 fatorial, que é 1, 2, 3. Poderia cancelar 1, 2, 3 com 1, 2, 3, o 3 vezes 2, que é 6, e o 4 vezes 5, que vale 20. Pegou a ideia? Se eu fosse treinar aqui, quem seria a combinação de 4, 2 a 2? A combinação de 4, 2 a 2, que você poderia escrever como a combinação de 4, 2 a 2, como você poderia escrever como a combinação de 4, 2 a 2, que pode ser facilmente representada por 4 fatorial, 2 fatorial e 4 menos 2 fatorial. Efetuando a continha, 1, 2, 3, 4, isso tudo sobre quem? 1 vezes 2 e 1 vezes 2. Vou cortar 1, 2 com 2, aqui ficou 12 meios. 12 meios, a combinação de 4, 2 a 2 vale 6 unidades. Conseguiu pegar a ideia? Então tu já sabe como é a notação, a representação de um número binomial, como é a sua leitura e como vem a ser os seus cálculos. Agora a gente vem para as suas propriedades. Gente, às vezes resolver uma questão de análise combinatória na sua prova não é fazer uma conta de combinação, são fazer várias contas de combinação. Então, quanto mais técnicas a gente tem para agilizar essas contas, melhor. Então, a primeira propriedade é a que eu vou denotar aqui. A combinação de n tomar do 0 a 0 a gente não faz, porque a combinação de n 0 a 0 é interessante que a gente tem memórias. Por quê? Quem é a combinação de n tomado P a P, que é a relação da combinação que está lá? É n fatorial sobre quem? P fatorial, n menos P fatorial. Mas eu quero calcular n 0 a 0, então no lugar de P a gente vai colocar 0. Então ficou combinação de n 0 é igual a n fatorial sobre P, que é 0 fatorial, que multiplica n menos P, que é n menos 0 fatorial. Então a combinação de n 0 a 0 ficou n fatorial. Por convenção, tu sabe que fatorial de 0 é 1, e isso ficou n fatorial. Então a conta ficou n fatorial sobre n fatorial, e n fatorial sobre n fatorial vale sempre 1. Então se eu pergunto quem é a combinação de 5, 0, tu não vai fazer a conta toda, tu vai responder 1. Quem é a combinação de 7, 0, tu não faz a conta toda, tu responde 1, porque a combinação de qualquer número n tomado 0 a 0 vale sempre a unidade. Essa é a primeira propriedade. Beleza? Vamos para a segunda propriedade. Toda vez que você tem a combinação de n1, quanto dá? Então vamos lá. Combinação de n tomado 1 a 1. Tu vai colocar a fórmula da combinação, sendo que no lugar de p, tu troca por 1. Então a combinação de n1 ficou o quê? N fatorial sobre 1 fatorial que multiplica n menos 1 fatorial. Então a combinação de n1 é n fatorial sobre n menos 1 fatorial, porque 1 fatorial é 1 por convenção. Aqui a gente aprendeu na aula de fatorial, manipular, interessante mexer em cima. N menos 1 fatorial, isso sobre n menos 1 fatorial. Quem tem dúvida aqui no canal do Sistema Fator, do nosso projeto de contingência para as suspensões das nossas aulas, tem a aula de fatorial disponível aqui no YouTube. Então, vai ter exatamente esse conceito que foi trabalhado lá. Corta aqui, tu vai ter que a combinação de n1 é sempre n. Então, se tem combinação de 5, 1, não fazemos conta, respondemos 5.
Combinação de 7 e 1, não fazemos conta, respondemos 7, porque sabemos que combinação de n1 a 1 vale sempre n. Essa é a segunda propriedade. Sendo que a gente tem a terceira propriedade. A terceira propriedade é a combinação de n tomado n a n. Então, ó, n tomado n a n. Eu vou pegar a fórmula n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Fórmula essa do qual nessa aula a gente está aprimorando e conhecendo as propriedades e por enquanto não estamos estudando para que serve. E no lugar de p eu vou trocar por n. Porque esse n aqui era p, né? Que é a fórmula da combinação de np. Sendo que no lugar de p eu troquei por n porque é n a n. Então, n fatorial menos n fatorial. A combinação de n tomado n a n ficou n fatorial sobre n fatorial 0 fatorial. Fazendo a continha, n fatorial sobre n fatorial, que é a unidade. Então, combinação de n a n, a gente não faz conta, a gente responde 1. Então, quem é a combinação de 3 a 3? A unidade. Quem é a combinação de 7 a 7? A unidade. Pegou a ideia? Combinação de n0 é 1, de n1 é n, de nn é 1. Primeira propriedade. Um número binomial tem essa notação. Pode ser assim, 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 que tudo resulta nessa continha. O sentido de leitura, combinação de 5 tomado 2 a 2, combinação de 6, 3 a 3, combinação de 4, 2 a 2. Qual a notação mais utilizada pelas provas? São essas três. Existem outras formas de representar, essas são as mais usuais. Cuidado que quando está entre parênteses, o n está em cima. Quando está assim, o n é o primeiro. E quando está assim, o n é o de baixo. Então não pode confundir n com p. Lembrando que n e p são sempre números naturais, ok? E lembrando também que o n é sempre um número maior ou igual a p. Tá? Isso são o início das nossas propriedades. Aí aqui a gente vai para outra propriedade. A outra propriedade bastante importante e usual para a gente também chama-se combinações complementares. Agiliza muito o nosso cálculo. Combinações complementares. O que vem a ser as combinações complementares? A regra diz o seguinte: se eu tenho uma combinação de n tomado p a p, ela é exatamente igual à combinação de n tomado n menos p. Esse p, gente, é que a gente chama de taxa, tá? Então, as combinações de complementares diz, se tu pegar essa taxa e somar com essa taxa e a soma das taxas for exatamente o número de cima, as combinações são complementares. Dizer que as combinações são complementares é dizer que as combinações são iguais. Pode ver, eu peguei essa taxa e somei com essa taxa. Quando eu peguei essa taxa e somei essa taxa, deu justamente o número de cima, que é o n. Quando isso acontece, as duas combinações são iguais. Eu poderia escrever essa notação de outra forma. Combinação de n p a p é exatamente igual à combinação de n tomado n menos p. Eu poderia usar a mesma técnica. Ó. Pega essa taxa e soma com essa taxa. Ficou p somado com n menos p. Sendo que p somado com n menos p é n. Então, as combinações são complementares que são iguais. Poderia escrever com outra notação. Ó. Combinação de n tomado p a p é exatamente igual à combinação de n tomado n menos p. Soma a taxa. Se tu somar essa taxa com essa taxa, a continha ficou p somado com n menos p. E p somado com n menos p é o n, que é o número de cima. Então, isso são as combinações complementares. Tu está falando, Renato, tu está fazendo com letra, eu estou fazendo literal. Se você não entendeu, então eu vou fazer numericamente agora, utilizando números, mas antes de utilizar números eu vou provar. Vou pegar essa combinação de n p a p, ok? Essa combinação aqui. Qual a fórmula dessa combinação? N fatorial sobre quem? P fatorial, n menos p fatorial. Foi? Agora eu vou pegar essa. n menos p. Qual vai ser a regra? Eu vou pegar exatamente a fórmula da combinação, porém onde tem p eu não vou colocar p, eu vou colocar n menos p. Então a continha ficou n fatorial sobre p. Quem é p? n menos p fatorial, que multiplica n menos o p. Mas quem é o p?
n menos p fatorial. Repara que eu coloquei um parênteses aqui 2 vezes, hein? Porque sinal de menos antes do parênteses ia forçar a trocar tudo. Então a continha ficou n fatorial sobre n menos p fatorial, que multiplica n, troca o sinal, menos n mais p fatorial. A continha ficou n menos p, que ficou n fatorial sobre n menos p fatorial, cancela p fatorial. Se você olhar para isso, eles são iguais. Então, você conclui que np é exatamente igual a n menos p. Então, se tu olhar para duas combinações de um mesmo número n, e se a soma dessas taxas for o número n, as combinações são complementares. Dizer que duas combinações são complementares é a mesma coisa que dizer que elas são iguais. Ela tem o mesmo valor. Lembrando que isso é literal. Vamos ver isso com números? Eu vou colocar aqui, ó. Quem é a combinação de 5, 2 a 2? Eu tenho certeza. A combinação de 5, 2 a 2 é exatamente igual à combinação de 5, 3 a 3. Por quê? Porque esse n é igual a esse n. E a soma dessa taxa com essa taxa dá exatamente o n. Então as combinações são iguais. Como a gente havia calculado aqui, que a combinação de 5, 2 a 2 é 10, eu tenho certeza, a combinação de 5, 3 a 3 é 10 também. Eu poderia tirar a prova real. Quem é a combinação de 5, 3 a 3? 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Quanto daria? 5 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Efetuando a continha, ficou 120 sobre 4. Isso aqui é um 3, tá? Perdão, que o P é 3. 3 fatorial. Ficou 3 fatorial, ficou 120 sobre 12. E 120 sobre 12 quanto é? 10. Pegaram a ideia? Qual é a outra que a gente fez aqui? A gente fez combinação de 6, 3 a 3. Quem é a combinação de 6, 3 a 3? Quem é o complementar dela? É a combinação também de 6, 3 a 3. Porque 3 mais 3 dá 6, que é o número de baixo. E a combinação de 6, 3 a 3 vale 20. Pegou a ideia das combinações complementares? É assim que vai fluir, ó. Se eu escrevo aqui, quem é a combinação de 6, 2 a 2? Eu não sei quanto é, mas eu tenho certeza, é a mesma coisa que a combinação de 6, 4 a 4. Pegou a referência? A combinação de 7, 2 a 2 é a mesma coisa que a combinação de 7, 5 a 5. A combinação de 8, 1 a 1 é a mesma coisa que a combinação de 8, quem? 7 a 7. Porque quando tu soma o 1 com o 7, dá o 8, que é o de baixo. Mas aí tu tem que lembrar, a combinação de n1 é sempre n. Então a combinação de 8, 1 vai dar 8. Então tu já sabe que a combinação de 8, 7 é 8. Entende a ideia? E tu ganha tempo. A combinação de 10, 0 é complementar à combinação de 10, 10. Mas se tu olhar na propriedade, n0 e nn, ambos convergem para 1. Então, isso aqui vale 1. A combinação de 5, 1 é complementar à combinação de 5, 4. Mas 5, 1 é propriedade. n1 é n. Então, 5, 1 é 5. Logo, 5, 4 é 5 também. Entende a ideia? Se eu chego aqui e escrevo a combinação de 10, 9, seria muito trabalho tu fazer a combinação de 10, 9, porque tu tem que fazer 10 fatorial sobre 9 fatorial sobre 10 menos 9 fatorial. Aí vai escrever o 10, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é um tempo precioso que tu perde. Fatalmente, se tu faz isso, tu cai na condição tempo-prova, que é aquela situação do qual tu tá fazendo a prova, termina o tempo e sobram questões, que é um momento altamente perigoso, porque no seu azar
podem sobrar questões que são extremamente fáceis. Você vai se ver obrigado a marcar uma alternativa qualquer no cartão resposta. Ou seja, você vai estar contando com a sorte. Então, principalmente no Enem, que é o TRI, né? Teoria de resposta ao item, ele não mede exatamente a quantidade de acertos que você fez, e sim a qualidade com que você responde. Tem incoerência, é um grande problema. 10 menos 9, isso aqui vai ser 1, para tu cancelar isso aqui tudo e chegar a 10. Não. Combinação de 10, 9 é complementar a 10, 1, e 10, 1 é propriedade. Tu sabe que é 10, logo 10, 9 é 10 também. Entendeu? Daqui a gente já tem 4 propriedades. N0, N1, Nn e as combinações complementares. A outra relação que a gente precisa saber é uma coisa chamada relação de Stiefel. Relação de Stiefel facilita demais também a nossa vida. A relação de Stiefel diz: se você tem uma combinação de NP que você está somado com a combinação de n p mais 1, ou seja, duas combinações de um mesmo número a taxas consecutivas. O resultado disso é a combinação do consecutivo desse número com a maior das taxas. A frase que eu acabei de falar, gente, é exatamente a definição da relação de Stiefel, tá? Duas combinações de um mesmo número n a taxas consecutivas gera a combinação do sucessor desse número n com a maior taxa. Quem é a maior taxa? P ou P mais 1? P mais 1, então é ela. Exemplo, quem é a combinação de 5, 2? Somado com a combinação de 5, 3. Concorda que isso aqui é justamente a condição da relação de Stiefel? Ó. Duas combinações de um mesmo número n, então de um mesmo número 5, porém as taxas são consecutivas. Uma é 2 e a outra é 3, então as taxas são consecutivas. Lembrando, gente, que a notação que eu estou escrevendo aqui é o contrário, hein? Justamente para você trabalhar a sua mente com diversas formas de notação. Aqui eu escrevi uma notação que o n é em cima, e aqui eu estou escrevendo em uma notação que o n é embaixo. Então, se tu está perdido, tu volta lá para o início do vídeo e verifica as notações, que eu estou trabalhando já a sua habilidade para que você olhe e não sinta desconforto diante das diversas notações de como a gente pode escrever um número binomial. Mas voltando para a relação de Stiefel, tu concorda que as combinações são de um mesmo número n? Tu concorda que as taxas são consecutivas? Sem eu fazer essa conta, eu já sei que isso tem que dar a combinação do consecutivo desse n, quem é o consecutivo do 5? 6, e com a maior taxa, quem é a maior taxa? 2 ou 3? 3. Então, a combinação de 5, 2, que a gente já fez em aulas anteriores, vale 10. Como 5, 2 é complementar a 5, 3, tu concorda? Combinações complementares, ó, porque 2 mais 3 é 5, a combinação de 5, 3 vale 10 também. E 10 mais 10 é 20. Mas 20 é justamente a combinação de 6, 3. Quer tirar a prova real? Ó? 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Então ficou 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Vou cancelar aqui. Em cima ficou 4 vezes 5 vezes 6 sobre 6. Cancelou aqui 20, que é o 20 que aqui está. Entendeu a relação de Stiefel? Vou fazer com mais um, tá? Se eu tenho a combinação de 3, 0, que está somado com a combinação de 3, 1, quanto dá isso? Duas combinações de um mesmo número n a taxas consecutivas. Isso vai dar a combinação do sucessor de n, que no caso o sucessor de 3 é 4, com a maior taxa. Quem é a maior taxa? 0, 1. 1. Se você quiser tirar a prova real, combinação de 3, 0 é propriedade, vale 1. E combinação de 3, 1 é propriedade, vale 3. 1 mais 3 é 4. Mas se você observar, a combinação de 4, 1 é propriedade, vale 4, que converge para esse 4. Entende a ideia? Vou mudar a notação. Eu vou colocar essa notação aqui agora. Combinação de 7, 1 somado com a combinação de 7, 2, quanto dá isso? Isso aqui dá o quê? Certamente a combinação de 8, 2. Se quiser tirar a prova real, a combinação de 7, 1 é 7, mais. Quem seria a combinação de 7, 2? Eu não sei, então eu vou fazer aqui, ó. 7 fatorial sobre 2 fatorial, 5 fatorial. Estou fazendo direto. Quem é a combinação de 8, 2? 8 fatorial sobre
2 fatorial, 6 fatorial. Essa soma tem que dar exatamente a combinação de 8 e 2. Vamos ver, 7 mais. Aqui vai cortar. Ficou 7 vezes 3, 21. Então, isso tem que dar 28. Vai cortar. Ficou 7 vezes 8 sobre 2. Isso aqui ficou 28. Isso aqui, de fato, ficou 28. Ou seja, está correto. Isso é a relação de Sheffield. Conseguiu pegar a ideia? A soma de duas combinações de um mesmo número n a taxas consecutivas dá o sucessor de n com a maior taxa. Beleza? Para encerrar, a gente vai aprender outro elemento facilitador para que você encontre as combinações. Chama-se triângulo de Pascal. Você só vai encontrar no triângulo de Pascal as combinações, tá, gente? Porque eu vou fazer a aula do arranjo, que é uma outra relação que me permite resolver diversas questões de análise combinatória. Mas no triângulo de Pascal você só vai olhar as combinações. Como é que constrói o triângulo de Pascal? Eu já expliquei, na verdade a gente já estudou triângulo de Pascal, porque existia uma aula em que a gente estudou PAs de ordem superior a 1. E eu utilizei o triângulo de Pascal para te mostrar que cada coluna do triângulo de Pascal é uma PA cuja ordem é determinada pelo número da coluna. Para quem não lembra como constrói o triângulo de Pascal, a gente começa sempre com o número 1 e sempre assim, ó. A regra é, cada linha tem um elemento a mais do que a linha anterior. Então, linha é tudo que está na horizontal. Se na linha 1 tem um número, na linha 2 tem que ter 2. Na linha 3 tem que ter 3. Na linha 4 tem que... E por aí vai. Cada linha tem um elemento a mais do que a linha anterior. Sendo que sempre começa com 1 e sempre termina com 1. Então, cada linha começa com 1 e cada linha termina com 1. Sendo que cada elemento de uma linha é a soma dos dois adjacentes que estão acima dele. Exemplo, ó, 1, quanto é 1 mais 1? 2. Tem que terminar em 1 porque essa é a terceira linha. Ó, 1, quanto é 1 mais 2? 3, quanto é 2 mais 1? 3 tem que terminar em 1 porque tem que ter 4 elementos. Começou em 1 mais 3. 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, tem que terminar em 1. Pegou a ideia? Ó? Começou em 1, quanto é 1 mais 4? 5, quanto é 4 mais 6? 10, quanto é 6 mais 4? 10, quanto é 4 mais 1? 5, terminou em 1. Pegou a ideia? Ó? Começou em 1, quanto é 1 mais 5? 6. 5 mais 10? 15. 10 mais 10? 20. 10 mais 5? 15. 5 mais 1? 6, tem que terminar em 1. Pegou a ideia? É assim que se constrói o triângulo de Pascal. Aí tá falando, Renato, serve para quê o triângulo de Pascal? Ele serve para tu observar o seguinte, dentre diversas outras coisas, ó. Isso aqui é a linha 0, isso aqui é a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. Nesse triângulo de Pascal, você pode observar o seguinte, cada linha é a soma dos elementos de uma linha é uma potência de 2, por exemplo. Quanto é 2 elevado a 0? 1. Quanto é 2 elevado a 1? É 2, que é 1 mais 1. Quanto é 2 elevado a 2? É 4, que é 1 mais 2 mais 1. Quanto é 2 elevado a 3? É 8, e 8 é 1 mais 3 mais 3 mais 1. Quanto é 2 elevado a 4? É 16, que é 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. Entende a ideia? Quanto é 2 elevado a quinta? É 32, que é 1 mais 5 mais 10 mais 10 mais 5 mais 1. Pegou a ideia? Então, cada linha é uma potência de 2. Sendo que a gente pode observar também que cada linha é uma potência de 11, porque quanto é 11 elevado a 0? 1. Quanto é 11 elevado a 1? 11. Quanto é 11 elevado a 2? 121. Quanto é 11 elevado a 3? 1331. Quanto é 11 elevado a 4? 14.641. Pegou a ideia? A gente havia estudado em PA, se tu olhar aqui, isso aqui é uma PA de primeira ordem de razão 0. Isso é uma PA de primeira ordem de razão 1. Isso é uma PA de segunda ordem, isso é uma PA de terceira ordem, isso é uma PA de quarta ordem, de quinta ordem. Não é o intuito. O que eu estou colocando no triângulo de Pascal é para você entender que todo número binomial está aqui. Então, todo número
toda combinação de N, P a P a gente pode encontrar no triângulo seguindo o seguinte princípio. O N a gente olha a linha e o P a gente olha a coluna. Então, toda aula de análise combinatória que a gente for fazer, esse triângulo eu deixo ele sempre no cantinho, porque a gente ganha agilidade, não fazendo as combinações e olhando apenas para o triângulo. É óbvio que tu não vai desenvolver esse triângulo até a linha 100, até a linha 50, porque apesar de serem contas de soma para você construí-lo, dá muito trabalho. Então, até um número razoável. A banca tem essa percepção pedagógica. Não acredite que ela vai te colocar para calcular uma combinação com uma quantidade de elementos imensa. Não é. Não é intuito de saber se você domina as operações elementares da matemática, é uma questão de análise combinatória. Então vamos lá. Como eu calculo a combinação de 5, 2? A ideia é o seguinte. Você vai olhar na linha 5 e você vai olhar na coluna 2. Então quem é a linha 5? A linha 0, 1, 2, 3, 4, 5. E quem é a coluna 2? Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Aqui o elemento. A combinação de 5, 2 a 2 vale 10. Mas tu sabe que a combinação de 5, 2 a 2 é complementar a 5, 3. Então, a linha 5 e coluna 3, quem é também? 10. Pegou a ideia? Quero encontrar a combinação de 6, 2. Linha 6, lembrando que começa sempre da linha 0 e da coluna 0. Coluna 2, quanto é? 15, mas tu sabe que a combinação de 6, 2 é complementar a combinação de 6, 4. Se a 6, 2 é essa, 6, 4 é essa. Tem que dar 15 também. Percebe a ideia? Quem seria a combinação de 4, 3? Ó, a combinação de 4, 3 é complementar 4, 1. Mas olha para 4, 3 e 4, 1. Ó. 4, 1 e 4, 3. Ambas são o quê? 4. Pegou a ideia? Ó? Combinação de 3, 1 é complementar 3, 2. Olha para 3, 1 e para 3, 2. Ambas são 3. Entende a ideia? Se eu quero encontrar quem é a combinação de 5, 4. Combinação de 5, 4. A linha 5, coluna 4. Quem é? 5. E a combinação de 5, 4 é complementar a 5, 1. Se tu olhar a 5, 1, também é 5. Entende a ideia? Toda combinação, então a gente vai olhar no nosso triângulo de Pascal. Foi? E por isso ele vai ficar no cantinho nas nossas aulas de análise combinatória para que a gente ganhe tempo. Se aparecer combinação de 10, 8 a 8, talvez eu não vou desenvolver o meu triângulo de Pascal até a linha 10, entende? Eu vou fazer a combinação de... Vou preferir fazer a combinação de 10, 8 a 8. Vou preferir fazer a combinação de 10, 8 a 8 na mão. Só para a gente fechar, gente, vou narrar um problema aqui, só para vocês perceberem o seguinte. Eu acabei de te fornecer uma ideia que diz que esses elementos do triângulo de Pascal, ó, esse 1 aqui, ele é quem? Ele é a combinação de 0, 0 a 0. Correto? Combinação de 0, 0 a 0 é 1. Quem está embaixo dele? Está o combinação. Embaixo dele está o combinação de 1, 0 a 0. Do lado dele está o combinação de 1 a 1. Se eu for descer aqui, quem é esse cara? Combinação de 2, 0. Quem é esse cara? Combinação de 2, 1. Quem é esse cara? Combinação de 2, 2. Se eu for descer, quem é esse? Combinação de 3, 0. Quem é esse? Combinação de 3, 1. Quem é esse? Combinação de 3, 2. Quem é esse? Combinação de 3, 3. Quem seria aqui embaixo? Seria combinação de 4, 0. Combinação de quem? 4, 1. Combinação de 4, 2. Combinação de 4, 3. Combinação de 4, 4. Entende a ideia? Se eu pergunto, então, para você resolver isso, ó, encontre o valor da combinação de 5, 1 somado com a combinação de 5, 2 somado com a combinação de 5, 3 somado com a combinação de 5, 4 somado com a combinação de 5, 5. Aí tu vai falar, Renato, nunca na prova da UERJ do Enem eu vi uma questão assim que era para calcular a combinação de 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5.
Gente, isso você não vai se deparar com isso. Agora, tu quer que eu crie uma questão que seja essa solução? Vou narrar aqui para vocês. Ó. Um lustre de uma sala tem 5 lâmpadas de cores diferentes. O lustre está aceso apenas se e somente pelo menos... Quer dizer, o lustre está aceso se pelo menos uma dessas lâmpadas estiver acesa. Então, por exemplo, um lustre numa sala tem 5 lâmpadas, cada lâmpada de uma cor. Esse lustre vai ser considerado aceso somente se pelo menos uma das lâmpadas estiverem acesa. Então tem 5 lâmpadas. Se só a preta estiver acesa, o lustre está aceso. Se a preta e a branca estiver acesa, o lustre está aceso. Se a preta, a branca e a verde estiver acesa, o lustre está aceso. O lustre só não vai estar acesa se todas estiverem apagadas. Aí eu pergunto, quantas são as formas que eu tenho para acender esse lustre? Ou quantas são as formas que eu tenho para esse lustre estar aceso de um formato diferente? A solução é justamente isso. Lembrando que tu não sabe interpretar, tu tá aprendendo a calcular para depois a gente começar a interpretação. A solução seria isso. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Onde o N são as quantidades de lâmpadas, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 é a quantidade de lâmpadas que vão estar acesas em cada momento. Tu concorda que a única que eu não contei é a 5,0? Porque a 5,0 eu não quero. Porque quando eu calculo combinação de 5 tomado 0 a 0, quando eu calculo a combinação de 5 tomado 0 a 0, eu estou considerando que nenhuma luz, nenhuma lâmpada está acesa. E eu não quero considerar que nenhuma lâmpada está acesa, porque eu quero o lustre aceso, que é o que eu perguntei. Mas a ideia é que você não aprenda a interpretar agora, então fique tranquilo. Se para ti esse enunciado ficou confuso. Quem já está um pouquinho mais avançado em análise combinatória vai se entender com o que eu estou falando. Caso não seja o seu momento, nas próximas semanas eu te convido para estar aqui presente, porque vai vir o esclarecimento justamente em específico e com todo o detalhe possível desse item que eu acabei de narrar. Mas nessa aula eu quero que você aprenda e calcule isso. Você poderia fazer, ó, combinação de 5 a 1 é propriedade, vale 5. Combinação de 5, 2 a 2, você poderia olhar no triângulo de Pascal, vale 10. Combinação de 5, 3 a 3 é complementar 5, 2 a 2, vale 10. 5, 4 a 4 é complementar 5, 1 a 1, vale 5. E 5, 5 a 5 é propriedade, vale 1. Somando isso tudo dá 31. Mas você poderia usar a propriedade da potência de 2, que eu te ensinei aqui. A soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal é sempre uma potência de 2. Então, se eu somar esse elemento com esse elemento, é a mesma coisa que 2 elevado a 1, porque ele está na linha 1. Se eu somar esse elemento com esse elemento com esse elemento, é a mesma coisa que 2 elevado a 2, porque ele está na linha 2. Se eu somar esse elemento com esse elemento com esse elemento com esse elemento, é a mesma coisa que 2 elevado a 3, porque ele está na linha 3. Tu concorda, gente, que eu quero a da linha 5? O que eu quero é a da linha 5. Então, se eu escrever aqui, ó, 5 a 0, 5 a 1, 5 a 2, 5 a 3, 5 a 4 e 5 a 5, repara, quanto vale a soma dos elementos dessa linha? 2 a 0. Se eu somar esse com esse, dá 2 a 1. Se eu somar esse com esse, dá 2 a 2. Se eu somar esse com esse, dá 2 a 3. Se eu somar esse com esse, com esse, com esse, dá quem? 2 a 4. Se eu somar esse com esse, com esse, com esse, com esse, isso é 2 a quinta. Sendo que se você reparar, eu só quero do 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Então, eu só quero isso aqui, ó, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 e 5,5. Esse cara que eu não quero vai para o outro lado diminuindo. Então, você vai chegar aqui 5,1 somado com 5,2, somado com 5,3, somado com 5,4, somado com 5,5, é 2 a quinta, que é 32, menos 5,0, que é 32, 5,0 é 1, que é 31, que é o que a gente fez aqui. Então, às vezes, eu vou utilizar essa forma para pensar, hein? E você precisa saber que a soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal é uma potência de 2. Exemplo, se eu escrevo aqui, eu quero a solução do 7,1 somado com 7,2, somado com todo mundo até o 7,6. A minha pergunta é, quanto vale isso?
Tu não sabe quanto vale isso, mas você sabe que se você começar a contar do 7,0, do 7,1, do 7,2, do 7,3 até o 7,7, isso você sabe que é 2 a sétima. Porque se do 4,0 ao 4,4 é 2 a 4, do 5,0 ao 5,5 é 2 a quinta, do 7,0 ao 7,7 é 2 a sétima. Mas o que você quer aqui? Eu só quero do 7,1 até o 7,6. Então, o que eu não quero, que é o 7,0 tem que ir para o outro lado diminuindo, e o 7,7 tem que ir para o outro lado diminuindo. Então, ficou 7,1 somado com 7,2 até o 7,6, tem que ser 2 a sétima menos 7,0 menos 7,7. Então, você vai ter que 7,1 somado com 7,2, somado com todo mundo, até o 7,6 é o 2 a sétima, que vai ser 128, né? 2 a quinta, 32, a sexta, 64, a sétima, 128. Menos 7,0, que é propriedade, vale 1, e 7,7, que é complementar ele, ou propriedade, que vale 1. Tu vai chegar aqui, isso é 126. Entende a ideia? Então, às vezes, eu vou dar fuga nas questões de combinação através dessa propriedade, hein? Atente-se. Porque nem sempre uma questão de análise combinatória é resolver uma conta de combinação. Às vezes, em uma questão vão ser 10 contas de combinação e a gente vai utilizar artifícios que agilizam a nossa vida. Esse é um deles. Beleza? Então, gente, queria agradecer a presença de todo mundo aqui na nossa aulinha, que é pré-requisito para que a gente se sinta bastante confortável no desenvolvimento das nossas aulas de análise combinatória. Te convido a seguir o canal se você não segue, deixar o seu like aqui no vídeo e até a próxima. Fui!